eventuais convulsões ou manifestações pós-eleitorais. Mas há um aspecto que vários estudiosos ou académicos levantaram. Podemos até falar de um académico que até pertence ao Partido Felipe, que é o Sr. Helder Martins, portanto, é uma pessoa a quem nós podemos confiar. Podemos até falar de outros académicos, como o Dr. Late, o Dr. Luana, que são membros do Partido Felipe, que testificaram que houve uma erosão dos serviços do Estado, dos serviços públicos. O que isso quer dizer? As pessoas têm a sensação de que o Estado não existe a partir do momento em que elas ficam doentes e não têm um hospital. Ou mandam o seu filho para a escola e ele se senta por debaixo de uma árvore num bloco. Quando não tem gesso, quando eu tenho que pegar transportes. Então, a sensação que as pessoas tiveram, porque é preciso dizer isso com bastante sinceridade, há muitos que não acreditam, mas a sensação que as pessoas têm é de que, se mantivesse o regime ou o governo que se manteve durante quase 50 anos, a sensação seria a mesma. As respostas aos serviços públicos seriam exatamente os mesmos. Então, ninguém poderia sair e fazer manifestações se eu não quisesse uma mudança. Portanto, o terceiro cenário, penso que contraria tudo aquilo que tem sido o espírito exatamente da reforma. Então, eu era capaz de votar que o corte refletisse na eliminação do terceiro cenário, porque manter o status quo significa manter o governo, exatamente, ou os próximos governos, nos modos em que nós estamos. Portanto, essa é a primeira questão. A segunda questão, ainda de foro metodológico, é que não está a ver por que nós não podemos ter aqueles três cenários. É uma questão também sistémica. Vamos lá, vou dar um exemplo. Se nós dissermos que temos uma administração pública partidária, temos uma administração pública que a cada ciclo de governação é alterada em função das vontades do timoneiro, ao alterarmos, vejam só, estou falando da administração pública, ao alterarmos de forma profunda o nosso sistema constitucional, que é o sistema de Estado, temos um presidente que não é mais o chefe do governo, significa que nós praticamente estamos a admitir que o terceiro cenário da administração pública é impraticável. Não sei se percebemos. Portanto, as alterações constitucionais ou alterações legais, elas têm que ser vistas do ponto de vista sistêmico. Uma coisa puxa a outra. Portanto, voltamos aqui a protestar que estes três cenários, do ponto de vista metodológico, carecem de uma maior reflexão e a nossa proposta é que elas sejam eliminadas. Portanto, eliminem o terceiro cenário e os dois primeiros, eles vão ser mesclados e adaptarem a este sistema, essa parte sistemática. Agora, uma outra questão também que faz, que é bastante incômodo, é que várias organizações da sociedade civil e vários partidos, assim como várias pessoas, elas depositaram propostas. Eu não acredito que tenham sido tantas propostas, que elas não pudessem ter sido sistematizadas exatamente nesses moldes. Quer dizer assim, há propostas de partidos políticos nessa vertente, há propostas da sociedade civil nessa vertente e por aí em diante. É que ressalta uma questão bastante importante. Na nossa proposta, nós fizemos menção, isto foi quase uma enciclopédia, não é? Nós temos aqui 500 páginas de propostas, em que nós trouxemos uma proposta altamente revolucionária, que é a lei do impeachment. E aqui as pessoas estão a ser colocadas perguntas que não alcançam a questão que nós trouxemos, que é bastante profunda. Quem é que não gostou de ver, por exemplo, na África do Sul, que o presidente Zuma, depois de roubar 14 milhões de euros do Estado, fosse preso?
E estas perguntas não estão a ser colocadas às pessoas. Mas a Ana Mola propôs a lei de impeachment. E a lei de impeachment é uma lei de responsabilidade aos dirigentes ou funcionários públicos que, praticando atos que sejam contrários aos valores da função pública, da justiça, eles são responsabilizados. Nós não podemos ter uma situação em que Manuel Xande participa de um golpe que degradou o tecido social e ele não ser responsabilizado porque nós não temos uma lei. Só para ter uma ideia, aqui as mamães e os papás sabem quanto me custava o frango no ano 2012, 2013. Nós comíamos frango de 90 meticais. Então, como vem, continuo a criticar o modelo, podemos assim dizer, o método, mais concretamente, que a Cota adotou, porque ela esconde os grandes temas que foram colocados e as questões que são prioritárias. Porque se nós colocarmos as coisas nos moldes em que, vamos lá, a maior parte das pessoas, porque eu tenho a certeza que são 100 propostas, 150 proponentes, nós verificamos qual é a tendência de opiniões dos ao alterar, fazer a reforma constitucional, Daniel Chá, ou presidente, poderia ser no futuro, Venâncio Mulher, pode ser Ivone Soares, pode ser Denise Ivana, pode ser qualquer outra pessoa. Ele terá que se responsabilizar perante a Assembleia Pública. Entende o que quer dizer? Eu vou explicar. Quando um presidente, quando um candidato à presidência faz campanha e diz assim, eu vou colocar 50 cadeiras nesta escola, ele não pode depois, ao fim do ano, não isto é um assunto muito sério e nós, ao longo desses 50 anos, quando
quando chega o final do ano, o Presidente da República vai à Assembleia da República e fica ali a fazer uma lista de realizações. E não estão a colocar aqui as pessoas para responder. Se queremos um Presidente que faz isso. As pessoas têm dificuldades. As pessoas querem saber se, a partir de agora, já vão começar a sair de casa, a apanhar um transporte, que não esteja cheio, que não rasga a roupa, que tenha um cobrador que eles insulta, que tenha um motorista que encurta a rota. As pessoas querem essas respostas. Afinal de contas, quando é que alguém vai ser responsabilizado por isso? São estas as respostas, estas as perguntas que nós temos que fazer às pessoas. E não trazer cenários, nós estamos a mentir para as pessoas. Isto já não é diálogo. Então, as pessoas rebelaram-se, elas votaram por uma mudança que não foi satisfeita, mas elas votaram por uma mudança porque elas queriam acabar com essas dores. É por isso que nós temos a certeza que este terceiro cenário, novamente, não pode, em circunstância alguma, ser abençoado. Mas esta é a quarta, que é a última questão. É que esta fase, de acordo com a lei, o diálogo nacional inclusive, é produto da lei. Se disse que seria resultado das auscultações primárias, que agora estamos em audição, mas também seria resultado de uma espécie de uma revisão literária. O que isso significa? Eu participei em cerca de 9 reuniões, a qual tive que convidar, não somos subscritores, e vimos ali uma série de cérebros para pessoas, aqueles nossos irmãos ou nossos filhos, que estudaram. Vamos lá dizer uma coisa com bastante sinceridade. Quem é que tem a condição de opinar sobre questões mineiras aqui? A única coisa que as pessoas aqui querem saber é que o ouro, o petróleo, o gás tem que ser refletido no seu prato, não é isso? Vamos agora. Como é que isso se materializa, meus caros? Isso não pode ser colocado aqui ao povo. Então, eu aqui estou. Aonde é que está a proposta dos cientistas? Onde estão as propostas dos nossos estudiosos em relação a algumas matérias que nós, como desenvolvidos, não podemos responder? Esta que é a altura de nós trazermos aqui, dizer assim, vocês querem mudança de vida, não é? Sim. Nós, como é que vamos fazer as coisas? Se nós apostarmos na exploração mineira, nós não vamos conseguir apostar, por exemplo, no turismo na província X. Então, os elementos daquela província vão escolher o que querem. Onde é que está isso? A coisa não pode ser, podemos assim dizer, desviante do próprio compromisso que ela assumiu ao escrever o Diálogo Nacional Inclusive como lei. Então, eu penso que está a faltar isso. Vejo muita animosidade. Eu queria aconselhar os jovens, não defendam partidos políticos, defendam ideias que vão nos levar a uma mudança efetiva, e independentemente daquele que for o Presidente da República, aquele que for o Primeiro-Ministro, porque isso é o seguinte: o Presidente da República não seja também o Primeiro-Ministro, seja quem for e de que partido for, guie o país da melhor forma. Manter o Presidente, que ao mesmo tempo que é o Primeiro-Ministro, é o chefe do governo, vai continuar tendo esse acordo. Mesmo que me dessem, eu não estou aqui, eu queria ter isso, fazer a ver na televisão. Mesmo que tenham governança mundial, se vocês tiverem governança mundial no poder, nós temos que ter todo o poder a ele. Ele não vai ficar garantido. Então nós temos que entender essa questão da cor vermelha, ou cor azul, ou cor verde, ou não. Eu quero te contar uma coisa rapidamente, peço desculpas da história, mas isso é muito importante dizer. Há muitas pessoas que não conhecem a história. Em 1983, Samora Machel já tinha começado a ensaiar a descentralização. Desculpa, a televisão está exata. Já tinha começado a ensaiar a descentralização. Quando a guerra estava no auge, foi necessário Samora Machel se concentrar essencialmente na guerra. E começou a sair um ensaio do primeiro-ministro, que não era o presidente da República. Começou a sair um ensaio do presidente da Assembleia Popular daquela altura, que não era o presidente da República. Portanto, a descentralização também da família.
Em 1990, quando foi aprovada a Constituição, houve devia ser esperado pelo acordo geral de baixo. Mas mesmo assim, a Frelimo, ciente do compromisso que tinha e do embalo pela descentralização, aceitou, quer ou não, apresentar-se um plano, que é mais ou menos o plano que eu namoro há alguns anos. Portanto, a Frelimo já tinha esses valores, a Renal também já tinha esses valores. À última hora, muito provavelmente alguém na rua Afonso da Gama, e diz a ele assim: não aceita isso. Não aceita isso.